Tirania de Aço cap. 289, formação da União Ibérica. Enquanto Granada se preparava para a inevitável guerra com seus vizinhos, os reis católicos ibéricos foram convocados para uma reunião no Vaticano. O Papa havia pedido propositalmente a presença deles e, como membros excepcionais da fé, eles não desobedeceram às suas ordens. Os reis de Portugal, Castela e Aragão reuniram-se numa sala com o Papa. Já fazia algum tempo desde que esses homens estiveram na mesma sala, e eles tinham a sensação de que sabiam do que se tratava. Como tal, o Papa Júlio foi o primeiro a falar ao se dirigir aos homens que haviam se reunido. Meus filhos, devo agradecê-los por viajarem até a Santa Sé. Nos encontramos em tempos difíceis e é com o coração pesado que devo pedir algo importante a cada um de vocês. Os três reis ibéricos acenaram com a cabeça em silêncio enquanto esperavam que o Papa falasse de paz. Depois de fazer isso, o Papa suspirou pesadamente antes de revelar a inteligência do Sacro Império Romano sobre as ações de Berengário na Península Ibérica. Todos vocês devem estar cientes do herege conhecido como Berengário, o maldito. Não sabemos que más intenções ele tem, mas o homem visitou Granada e se encontrou com o sultão. Tememos que ele possa estar planejando armar os mouros com seus dispositivos demoníacos. Se não agirmos agora, seus reinos estarão em grave perigo de serem invadidos. Imploro a vocês três que se unam e lutem contra a ameaça moura. Esta notícia foi um choque para os três reis da Península Ibérica. Eles não sabiam que Berengário havia se encontrado com o sultão de Granada, nem que ele estava armando e treinando-os para a guerra. No entanto, se tal coisa fosse verdade, de fato ameaçava a estabilidade da região. Como tal, os três homens começaram a brigar entre si pelo melhor curso de ação. Como rei do mais extenso reino da Península Ibérica, o rei Francisco de Trastâmara, do reino de Castela, foi o primeiro a manifestar o seu apoio às palavras do Papa. Concordo com sua santidade. Se não nos unirmos para lutar contra os mouros, estaremos nos abrindo para problemas futuros. Isso deve acabar agora. Por muito tempo, a sujeira muçulmana ocupou nossas terras. O rei Felipe de Trastâmara do reino de Aragão foi o próximo a falar sobre o assunto, por isso limpou a garganta antes de falar em tom autoritário. E quem vai liderar essa nossa suposta aliança? Não sei quanto a você, mas não confio no rei Francisco para não me apunhalar pelas costas quando tudo isso acabar. Os dois reis eram primos e, como tal, tinham uma rivalidade amarga, pois ambos pretendiam dominar os reinos um do outro. Assim, sem a interferência de um inimigo externo, era improvável que os dois homens se unissem e unificassem suas forças. No momento em que Felipe fez essa afirmação, Francisco quase pulou da cadeira ao levantar a voz para o primo. Como você ousa reivindicar tal coisa sobre o meu caráter? Quero que saiba que minha honra é reconhecida em todo o mundo. Para insinuar que eu o trairia se algo se parecesse mais com o seu caráter do que com o meu. Antes que os dois reis pudessem atacar um ao outro por causa das palavras que haviam sido ditas, o Papa interrompeu pigarreando. No momento em que ele fez isso, os dois homens se encolheram em seus assentos como se fossem crianças em idade escolar sendo repreendidas por seu professor. Temos preocupações maiores do que suas disputas mesquinhas. Sugiro que vocês dois olhem para o quadro geral. Se os granadenses estão armados e treinados pelos austríacos, então apenas se unindo seus exércitos contra eles você terá uma chance de sobrevivência. Olhem-se bem e perguntem-se se suas disputas valem a destruição de seu reino. Depois de dizer isso, os dois reis se entreolharam antes de desviar rapidamente o olhar. Quanto ao rei de Portugal, gostou de ver os dois homens brigando. Não era todo dia que ele podia testemunhar uma visão tão espetacular. O rei Luís de Avís era o atual monarca de Portugal e manteve seu território apesar dos conflitos em curso com seus vizinhos. Uma das maneiras pelas quais ele conseguiu fazer isso foi jogar os tronos castelhano e aragonês um contra o outro, de modo que o foco estivesse fora de seu reino. Embora não desejasse ver uma união entre Castela e Aragão, ele teve que admitir que a ameaça que uma aliança austro-granadense representava era significativa.
especialmente desde que ele tomou conhecimento dos navios velozes conhecidos como clippers que Berengário usava para transportar mercadorias através do Mediterrâneo rapidamente. Se os navios da marinha austríaca eram metade da velocidade de sua frota mercante, eles representavam uma ameaça significativa na guerra. Como tal, o rei português estava muito mais aberto à ideia de cooperação contra a aliança austro-granadana. Assim, o homem falou com alguma civilidade quando começou a discutir a união potencial, embora temporária, de seus três países. Sem dúvida, se deixarmos a aliança austro-granadense por conta própria, eles acabarão por nos atacar. Devemos atacar rapidamente enquanto as tropas granadinas ainda estão despreparadas para o caso de guerra. Uma aliança temporária entre nossos três países é o meio mais eficiente para alcançar a vitória. Se vocês dois têm um problema com o potencial um do outro liderando a referida aliança, então por que não assuma posição? Comparado a vocês dois, não tenho interesse em nenhum de seus reinos e se um de vocês traísse o outro, eu poderia apoiar a parte prejudicada. Esses termos são justos, não são? Ao ouvir isso, os outros dois monarcas franziram a testa, embora soubessem que o que Luís disse era razoável. Eles estavam tendo problemas para chegar a um acordo com tal acordo. Portugal era um estranho, embora fossem ibéricos, começaram a se separar culturalmente dos castelhanos e aragoneses. Mas, ao mesmo tempo, era por serem estranhos que os portugueses poderiam ser os mais aptos a liderar a aliança dos três países. Como tal, Francisco foi o primeiro a concordar com estes termos. Muito bem. Embora eu queira que você saiba que esta aliança é temporária, assim que os granadinos forem derrotados, retirarei imediatamente meu apoio. Ao saber disso, Felipe ficou indignado e imediatamente apoiou os portugueses, não querendo que o primo levasse a melhor. Eu também apoio esta aliança nos mesmos termos e condições de Castela. Com isso dito, os três reis ibéricos chegaram a um acordo, e o Papa Júlio sorriu amigavelmente com o resultado. Sinceramente, ele não se importava com qual desses tolos liderava a aliança, apenas que ela foi formada para lidar com os granadinos e, por extensão, os austríacos com eles. Depois de ver os resultados, o Papa declarou que chocaria o mundo católico quando fosse lançado na Europa em geral. Muito bem. Então é nestes termos que anuncio a formação da União Ibérica, liderada pela Coroa de Portugal. Até que a ameaça moura seja derrotada e expulsa da Península Ibérica, vocês três reis farão o possível para eliminá-los. Deus quer. Imediatamente os três reis ibéricos entoaram as palavras do Papa. Deus quer. Dito isso, a União Ibérica estava formada e enfrentaria uma guerra por procuração contra os granadenses. Ao fazer isso, o conflito entre a Áustria e o Papado começou a tomar um rumo mais sinistro. O vencedor da luta pela Iberia determinaria o futuro do mundo de várias maneiras. Tirania de Aço Cap 290, preparando-se para visitar a Camarunião quando a guerra pela Península Ibérica começou a estourar entre Granada e a recém-criada União Ibérica, Berengar recuou e expandiu suas forças navais. No momento, a área mais crítica que lhe faltava era o poder naval e, como tal, ele concentrou ainda mais seus esforços nesse sentido. Com a expansão de seu poderio naval, o aumento da demanda por Acre tornou-se uma realidade. Como tal, Berengar passou a contar com importações da Camarunião para sustentar seu crescimento. Com o aumento do comércio entre o Ducado da Áustria e a União de Kalmar, as crenças da reforma alemã começaram a se espalhar para a Escandinávia, em particular a Suécia. Em sua própria forma, um novo movimento reformista começou a aparecer na região. Com ele, pedidos de ajuda à Áustria foram feitos por muitos nobres reformistas do reino. Assim, Berengário, que estava sentado em seu trono ducal, começou a ler uma carta com o selo do monarca escandinavo gravado nela. A carta expressava interesse pelas visões reformistas e vontade de discutir assuntos importantes entre os dois líderes. Berengário leu a carta com uma expressão complicada no rosto. Embora a Suécia tenha sido um componente importante da Revolução Protestante em sua vida anterior, ainda era um século muito cedo para eles aceitarem tais crenças.
No entanto, devido à sua intervenção, não apenas a Suécia, mas toda a Escandinávia começou a ser afetada pelo pensamento reformista. Ao contrário da Alemanha ou da Boêmia, o movimento reformista parecia pacífico no norte. Sinceramente, Berengário ficou maravilhado com tais resultados e, como tal, foi bastante cauteloso na maneira como decidiu lidar com essas informações. Afinal, ao contrário do Império Bizantino e do Emirado de Granada, um dia, se tudo corresse como planeado, então Berengário faria fronteira com os escandinavos, e a ideia dos conflitos daí resultantes não era uma hipótese remota. Como tal, Berengário começou a bater repetidamente no seu braço enquanto pensava em como proceder a este convite. Enquanto fazia isso, Honoria entrou na sala e viu Berengário imerso em pensamentos. Em seu ombro estava sua fiel águia Heráclio que, como sempre, olhava para Berengário com um olhar atento. Heráclio não era tolo, ele sabia que Berengário e Honoria estavam agora em um relacionamento e, por causa disso, ele era excepcionalmente cauteloso com o homem. O trabalho da águia era proteger seu mestre e, como tal, ele se recusou a permitir que um playboy como Berengar partisse o coração de Honoria. Assim, quando Honoria se aproximou de Berengar com uma cara feliz, a águia gritou para Berengário com hostilidade. Ao fazer isso, Berengário simplesmente encarou o pássaro com um sorriso no rosto. Desde que ele se deitou com a princesa pela primeira vez, a águia tornou-se bastante agressiva com ele. No entanto, Berengário não pensou muito nisso e sorriu amigavelmente para a garota e seu companheiro enquanto ela pulava em seus braços e o cumprimentava. Berengar, o que você está fazendo aqui sentado em seu trono por sua solidão? Ao ouvir isso, Berengar suspirou e entregou a carta a Honoria, permitindo que ela visse o convite em suas mãos depois de ler o conteúdo da carta. Uma expressão de choque se formou em seus lábios. O fato de um monarca de uma região poderosa como a União de Kalmar tê-lo convidado para ficar em sua capital e discutir questões de religião e comércio foi um grande passo à frente. Como tal, ela ficou encantada ao ver que Berengário estava finalmente fazendo amigos. Estou impressionado. Primeiro os granadinos, agora os escandinavos. Vocês estão começando a fazer alguns aliados. Ao ouvir isso, Berengário acenou com a cabeça e suspirou antes de expressar os pensamentos em sua mente. Então, você quer navegar comigo até Copenhague? Ao ouvir isso, um largo sorriso se formou nos lábios de Honoria quando ela agarrou Berengário e o abraçou mais uma vez. É claro. Depois que Berengário perdeu a viagem no ano passado, Honoria caiu em profunda depressão. Embora finalmente tenham se tornado um casal, Berengário levou a dela com ele para sua visita diplomática a Granada logo depois, o que a irritou consideravelmente. Agora que finalmente poderia ter algum tempo a sós com Berengário, não perderia a oportunidade. Como tal, ela imediatamente soltou seu domínio sobre Berengário e saiu correndo enquanto o informava de suas intenções. Vou fazer as malas imediatamente. Dito isto, a jovem princesa correu para o seu quarto onde começaria a fazer as malas para a viagem. Ao fazê-lo, o olhar de Heráclio nunca deixou a vista de Berengário até que ele saiu da sala empoleirado no ombro de Honoria. Depois que os dois desapareceram, Berengário riu para si mesmo enquanto começava a beber de seu cálice de crânio. Ao fazer isso, Linde apareceu diante dele com uma carranca no rosto. Você está partindo tão cedo? Você não visitou Granada alguns meses atrás? Em resposta, Berengar se levantou de seu assento e agarrou sua mulher antes de arrastá-la para seus braços. Ao fazê-lo, ele acariciou seios grandes e bem seu bumbum rechonchudo enquanto a beijava apaixonadamente no processo. Linde ficou incrivelmente empolgado com essas ações e começou a corar de vergonha. Vendo isso, Berengar agarrou a mão dela e a conduziu até seu trono, onde se sentou e posicionou sua amante em cima dele. Linde olhou ao redor da sala nervosamente, temendo ser pega em flagrante, mas ao fazê-lo, Berengar agarrou seu queixo e redirecionou seu olhar para seus profundos olhos safira antes de falar o que pensava. Só vou ficar fora por algumas semanas e preciso que você cuide das crianças. Quando eu voltar,
Prometo que não vou sair do seu lado por pelo menos uma semana. Você pode me ter só para você. Ao ouvir isso, Lindy começou a lamber os dedos de seu amante enquanto afastava as abas de seu vestido e se posicionava acima da virilha de Berengar. Ela estava tão excitada que não se importava mais se fosse vista e, como tal, permitiu que Berengar entrasse dentro dela. Quando Lindy começou a fazer amor com seu homem em seu trono, ela gemeu de prazer enquanto segurava a grande mão de Berengar. Depois de alguns momentos, ela expressou seus pensamentos ao jovem duque da Áustria. No entanto, tudo o que ela conseguiu dizer entre seus gemidos foram duas palavras: juro. Berengar começou a rir enquanto inverteu suas posições antes de responder ao pedido da jovem enquanto olhava em seus lindos olhos azuis celestes. Eu juro por Deus que o que eu digo é verdade. Quando eu voltar da Escandinávia, você pode me ter só para você por quanto você aguentar. Depois de dizer isso, o casal se divertiu por algum tempo. Felizmente para Lindy, ninguém havia decidido se intrometer em suas ações vergonhosas e, em pouco tempo, Berengar estava pronto para partir com Honoria ao seu lado. Depois de se despedir de seu amante e de seus filhos, Berengar, Honoria e Heraclius partiram para a Dinamarca para se encontrar com o rei da União de Kalmar. Ao longo de toda a jornada, Berengar trataria Honoria da mesma forma que acabara de tratar Lindy em sua sala do trono. Afinal, qual era o sentido de ter duas mulheres se você não pudesse desfrutar de ambas? Tirania de Aço Cap 291. Chegando na União de Kalmar assim como sua jornada para Granada, Berengar levou um clipper com ele para o Kalmar Union. Ao longo da viagem, Berengar e Honoria passaram a maior parte dentro da cabine. O casal recuperou o tempo perdido à sua maneira. Quando chegaram a Copenhague, a capital da Kalmar Union, Berengar e Honoria estavam quase completamente sem energia. Eles passaram tanto tempo na cama que precisavam urgentemente de um café ou de alguma proteína. Como tal, Berengar e Honoria ficaram muito gratos quando chegaram à propriedade do rei, onde os recebeu de braços abertos. Berengar foi inicialmente cauteloso sobre tal reunião. Ainda assim, apesar de suas preocupações, o rei parecia genuinamente abraçar a ideia da reforma, ou pelo menos tolerá-la dentro de seu reino. O Kalmar King era um homem de quase 30 anos com uma longa barba dourada e cabelos combinando. Seus olhos eram de um azul pastel e ele tinha uma barriga bastante grande. Este homem era um glutão, pois pesava mais do que um homem de seu tamanho deveria. No entanto, o homem conhecido como Rei Alvar rapidamente cumprimentou Berengar com um sorriso agradável no rosto. Duque Berengar da Áustria, sua reputação o beneficia. Bem-vindo à minha humilde residência. Estou ansioso para falar com você nos próximos dias. Vendo a beldade de cabelos brancos ao lado de Berengar, que usava um vestido verde menta com bordados dourados e um casaco de pela pendurado sobre ele, os olhos do rei se arregalaram instantaneamente. Essa jovem estava entre as mulheres mais bonitas que ele já vira e, como tal, ele a desejava muito. No entanto, no momento em que ele olhou para ela com intenção luxuriosa, Heraclio, que estava empoleirado em seu ombro, gritou com ele com hostilidade. Assim o rei foi iniciado. Ao ver isso, Berengar riu ligeiramente antes de dar ao rei da Escandinávia um aviso justo. Eu não teria nenhuma ideia se fosse você. Aquele pássaro é super protetor da Lady Valéria. Como sempre, Berengar usou o disfarce de Honoria como disfarce, já que ele a estava trazendo como acompanhante. Ele decidiu usar um dos pseudônimos da garota. Claro, Honoria agora tinha dois pseudônimos. Uma era uma órfã comum e uma corsária conhecida como Valeria Zonar e a outra era Lady Valeria Melodia, que era uma versão mais aprimorada de seu pseudônimo inicial. Até que Berengar pudesse se casar com a garota como sua terceira esposa, ele tinha que ter cuidado com sua verdadeira identidade. Como ele a estava trazendo com ele em sua jornada para a União de Kalmar, ele teve que desenvolver uma nova identidade nobre para ela. Como tal, ele e a princesa passaram algum tempo em sua jornada reformulando seu pseudônimo. Felizmente, a Escandinávia estava tão longe do Império Bizantino que não havia como confirmar sua identidade rapidamente. Assim,
O rei instantaneamente começou a cumprimentar a mulher conhecida como Lady Valeria. Desculpe-me se ofendi seu animal de estimação, minha senhora. Isso não acontecerá novamente. Diante disso, Berengário lutou para conter o riso abafado. Como tal, ele agarrou a cintura de Honoria e a arrastou para seus braços. A Lady Valéria é minha amante, então eu aconselho você a não ter nenhum pensamento doentio sobre ela. A intenção era clara. Berengar tomava posição imediatamente para evitar qualquer drama necessário. Claro, o rei da União de Calmar percebeu isso e imediatamente recuou. Ele não tinha vontade de brigar com a Áustria, especialmente por causa de uma mulher. Assim, ele abandonou seus pensamentos sobre Honoria e ajudou Berengário e seu anfitrião a se mudarem para seu castelo. Já era quase inverno e fazia um frio terrível na Dinamarca. Assim Berengário e seus subordinados estavam adequadamente vestidos com peles finas. Depois de se instalarem no mesmo quarto, Honória e Berengário prepararam-se para a festa que estava para acontecer. Assim, eles se aproximaram do refeitório onde um grande grupo de pessoas estava sentado. Católicos, reformistas e nobres se reuniram no refeitório para saudar Berengário. Ao ver isso, Berengário ficou bastante entretido com a ideia de católicos e reformistas sentados à mesma mesa compartilhando pão enquanto o resto do mundo cristão estava em guerra por causa de suas pequenas diferenças. Quando Berengário se sentou à mesa ao lado de Honoria, todos começaram a dar graças. Terminado isso, começaram a comer, onde o chefe da igreja reformista local começou a falar com Berengário como se fosse uma figura lendária. Sua Graça, devo confessar que sou um grande fã do seu trabalho. Espalhar o evangelho para todo o povo da Alemanha foi um movimento ousado e admiro sua bravura. Quanto aos católicos, eles tinham expressões bastante amargas. Sob o decreto do rei da União de Calmar, todas as fés cristãs eram toleradas. O rei pode ser um glutão, mas ele viu o que estava acontecendo na Alemanha e na Boêmia e temia a ideia de tal coisa acontecer dentro de seu próprio reino. Por causa disso, ele promulgou uma lei de tolerância religiosa e impôs a paz entre a crescente facção reformista e a Igreja Católica na Escandinávia. Assim, os católicos estavam em uma posição difícil à mesa, pois não podiam fazer um movimento abertamente contra o homem conhecido como Berengário, o maldito. Ao ouvir isso, Berengar acenou com a cabeça para o reformista e expressou suas preocupações. Creio que é essencial para a pessoa média ler a palavra de Deus e entendê-la em sua totalidade. Há muitas coisas que a Igreja Católica prega que são baseadas na tradição fundada em crenças pagãs, ao invés da palavra de Cristo. Embora os católicos quisessem pular em resposta a esse comentário, o rei os observou cuidadosamente com um olhar autoritário. Assim, acalmavam-se e comiam do que lhes era servido à mesa. Vendo os católicos se comportarem bem, Berengário decidiu trazer o assunto à tona enquanto se dirigia a todos na mesa. Ver católicos e reformistas compartilhando uma refeição tão pacificamente é precisamente a visão que tive quando comecei meu movimento reformista. Infelizmente na Alemanha e na Boêmia, o Vaticano detém muito poder e tentou nos destruir. Fico feliz em ver que você, Rei Alvar, tem um controle tão firme sobre suas terras que pode permitir a coexistência pacífica de nossos dois sistemas de crenças. Por um lado, isso foi um elogio ao rei Alvar e à União de Calmar. Por outro lado, foi um insulto aos católicos, dando a entender que eles têm muito poder sobre as leis do homem e que o governo secular era mais importante. No entanto, tanto o rei Alvar quanto seus membros reformistas de sua corte ficaram felizes em ouvir o elogio de Berengário e, como tal, o rei Alvar começou a falar com Berengário. Você me honra, ó poderoso duque da Áustria. Eu ouvi falar de suas façanhas. Nas tabernas, eles cantam canções sobre você como se você fosse um antigo herói popular. O homem que comanda o trovão. Isso é o que alguns dos bardos são referindo-se a você como. Berengário riu dessa observação antes de responder. Não reivindico tal coisa, simplesmente comando milhares de homens com milhares de armas, e seu eco meramente se assemelha a um trovão. Ao ouvir isso, o rei Alvar começou a rir, tanto que começou a engasgar com a comida que comia. No momento em que ele fez isso,
As pessoas na sala começaram a entrar em pânico. Em pouco tempo, o homem tombou, tentando ao máximo respirar. Felizmente, Berengar estava na sala e imediatamente entrou em ação, ficando atrás do homem e usando a manobra de Heimlich que havia aprendido durante sua permanência no exército em sua vida anterior. Depois de algumas tentativas, o rei cuspiu o pedaço de carne alojado em sua garganta e engasgou. O rei levou alguns momentos para perceber o que havia acontecido. Depois de fazer isso, ele se levantou e deu um tapinha nas costas de Berengário. Eu te devo minha vida. A isso, Berengário apenas encolheu os ombros e respondeu calmamente. Não foi nada, eu sei que você teria feito o mesmo. Apesar de saber com certeza que Alvar era incapaz de fazer tal coisa, a atitude humilde de Berengário no ato de heroísmo deixou uma impressão favorável na nobreza escandinava que se reunia à mesa. Dito isto, o rei Alvar voltou ao seu lugar, onde começou a fazer um brinde antes de beber do seu cálice. Há uma amizade duradoura com a Áustria. Depois disso, o povo da corte começou a beber para espantar o choque e a conversar entre si. Embora Berengar soubesse que não seria capaz de estabelecer facilmente uma aliança militar com a União de Kalmar, essa coincidência foi suficiente para ajudar a protegê-lo em suas boas graças. No mínimo, ele não teria que se preocupar com uma invasão do norte por enquanto. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.